Foi. Olá, gente! Tudo bom? Estamos aqui correndo, correria de cá, correria de lá, né? Mas aparecemos já as 4 juntas, né? Então, hoje a gente está aqui com nós 3 Mães Cristãs e com a nossa super convidada ilustre, Renata. Oi, gente. O nosso grupo já tem há um tempo, né? E a gente tem 2 formas de comunicação aí com o pessoal, tanto via Facebook quanto via Instagram. Então, para nos achar, Instagram e Facebook. Nós tínhamos sempre um encontro, pelo menos uma vez por mês, que se chamava Sem Filtro, mas por conta da pandemia a gente teve que nos também modificar, renovar, e cá estamos numa live. Já fizemos algumas, já estamos quase super dotadas nesse assunto, né, meninas? Então tá a Adri, a Ana e a Renata aqui conosco hoje, que vai falar sobre uma super organização, muitas dicas e queremos aprender muito, Rê. É isso aí. E tenho certeza que vai ser muito bom, hein? E expectativas a 1000. E eu, assim, de verdade, meninas, o trabalho de vocês, né? Esse ministério, na verdade, é incrível e para mim é uma honra estar aqui, ter sido convidada por vocês. Então, vou fazer o meu melhor aqui para a gente sair um pouquinho diferente do que entrou. Que bom. Obrigada, Rê. Obrigada. Fala um oi aí, Ana. Oi, Rê. Tudo bem? Oi, pessoal. O Rê, a Camilinha está nos vendo. Eu já dei um coração aqui para ela, ó, que eu tô acompanhando aqui também, ó. Foi a Camila que nos trouxe a Renata, né? Foi através da Cá. Que ela, eu tenho uma amiga que está com um projeto novo, eles não querem. E era para ela ter ido num sem filtro presencial, né, Rê? Mas daí logo veio a pandemia. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer esse sem filtro presencial, né? Logo, legal. Que legal que nós temos meninas aqui com a gente. É isso que eu ia falar. Temos algumas meninas que sempre são. A Leda, a No, já estiveram com a gente no anterior também, né? A minha mãe também. A dona Eneida, isso que eu ia falar. Agora eu vi a dona Eneida. Ainda bem. Sempre... Um beijo, Eneida. Tem pelo menos uma de amor, gente. Ai, gente, uma mãe para fala. Ai, meu marido Deus. apaixonado assistindo a gente. Olha lá. Te amo. Pelo menos uma mãe para nos manter em audiência, né, gente? Bom, Ana, vamos aí, vamos desenrolando os nossos assuntos, porque a gente tem muito a conversar. Nós fizemos 2 reuniões já antes e a gente já falou, precisamos ser rápidas, porque senão a gente não vai dar conta de falar. Nós temos crianças ao fundo, estamos escutando o Gal ou o Vini aí atrás. Peraí, normal, gente. Não, mas já a Sara vai estar aqui. A porta está fechada, mas não tem jeito, né? As crianças sempre vêm até aos nossos encontros. Mas vamos lá, Ana. Conta um pouquinho para a gente do que você faz, o que um personal organizer faz, né? Fala um pouquinho para a gente do que para você é a organização, né? E já começa a falar que eu acho que a mulherada está doida pelas suas dicas, né? Então vamos começar. Já abre a porteira, né? Já vamos começar a falar aqui, que também eu falo, se deixar. Então a gente vai tentar falar o máximo o que a gente puder, porque eu tenho esse assunto, eu sempre falo, é um assunto muito rico, né? Uma coisa que gera dúvida, gera curiosidade, então vamos tentar falar o máximo que a gente conseguir. E já agradeço que também tem muita gente minha aqui, que eu já estou vendo aqui também, o Edson, enfim, eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir ficar acompanhando tudo, mas eu sempre falo que depois das lives eu comento em todos os comentários, eu mando beijo, enfim, mas já para falar, porque eu estou de olho aqui, ó, estou um olho aqui, um olho no celular. Bom, gente, personal organizer, tem muita dúvida ainda. Aqui no Brasil é um pouco
teoricamente, vai recente, tem alguns anos aí, de personal organizer construindo o mercado. E está ganhando muita força, né? Que é um profissional de organização, é um profissional que é especializado em sistemas organizados, né? Então, vai na dor das pessoas. Eu sempre costumo falar isso, né? Numa casa, numa empresa, em qualquer cantinho que precisa ser organizado, o personal organizer, ele entra com técnica, né? Que muitas vezes as pessoas não têm. E aí acaba trazendo, como eu sempre falo, né? Que aí vai trazer produtividade, vai evitar a perda de dinheiro, perda de tempo, vai trazer aquela paz, né? Os benefícios são muito grandes e por isso que hoje um personal organizer ele está sendo muito valorizado e muito procurado, né? Hoje em dia as pessoas não têm tempo, hoje em dia as pessoas vivem em lugares pequenininhos, apartamentos, sim, então a ajuda de um personal organizer, a ajuda de um profissional vai fazer com que essas dores, né, essas dificuldades que a maioria das pessoas hoje em dia é uma geração que está assim, minimiza, né? Então eu falo que a gente chega com solução, né? A gente chega com ajuda e com dica, não consigo. Eu geralmente faço projetos de organização, mas também todo mundo sabe, meu Instagram é uma casa aberta ali. Eu sempre ajudo as pessoas, porque para mim, gente, eu falei isso para vocês, meninas. Para mim é mais do que um trabalho, é propósito de vida. Eu encontrei o meu propósito, né? Então, eu ser canal para ajudar pessoas a se organizarem é muito além do trabalho, né? É realmente uma missão de vida. Então, basicamente é isso. Bom, é que eu tive que arrumar aqui, a luz estava estourando aqui, daí eu saí, mas tinha mutado, mas acho que tá todo mundo me escutando. E a gente foi falando com essa pandemia que nós estamos vivendo, a casa virou o lar, virou o escritório, virou a escola, virou o playground, né? O parquinho. Aqui em casa, a Sara senta no meu colo e quer escorregar na perna, né? Então ele fala, mamãe, escorregador. Então, até parquinho nós viramos também dentro de casa nessa pandemia. É de tudo. E a gente tinha selecionado uma das coisas, foi como que a gente faz para juntar isso, né? Como você falou, Rê, a gente tem muitas vezes, muitas pessoas morando em lugares pequenos ou que não estavam apropriados para essa mudança de uma hora para outra, convenhamos que foi mesmo de uma hora para outra, né? Então, que nem eu já comentei isso com vocês sobre aqui em casa, né? Que a gente tinha um computador, agora a gente teve que a gente estava um computador, um iPad, um laptop e um iPad, então era fácil, a gente desligava e a mesa do jantar virava a mesa de jantar. Só que o iPad não estava não estava suportando todo esse acesso, e agora nós estamos com um computador que é aqueles antigos de CPU, então não é uma coisa desliga e desmonta facinho, né? Então, perdemos nossa mesa de jantar, né? E imagino que em muitos lares o escritório virou mesmo o escritório de trabalho do pai ou da mãe, ou dos dois, e um outro cômodo, porque ninguém tem 5 escritórios em casa, né, gente? Por mais que a casa seja grande, ninguém teria 5 escritórios numa casa, né? Então, eu imagino que todo mundo se adaptou. Eu sei que na casa da Ana também, o marido fica no escritório e muitas vezes o filho fica na sala de jantar, né, Ana? É isso mesmo? Isso mesmo. A sala de jantar, assim, se a gente quiser jantar, tem que tirar os livros, tirar o computador, colocar tudo a escola para jantar e depois volta à escola. É isso mesmo. A mesa tem 2, 3 funções, né, nesse momento. E a gente queria uma dica mesmo, porque não é fácil. Por um tempo, eu tentei assim, eu tenho aqui atrás mesmo de mim, é um sofazinho. Então, eu tentei organizar os livros ali, porque toda hora eles têm que pegar. Daí meu marido, não, tá ficando muito bagunçado. Então, voltamos para o quarto os livros. Mas aí fica aquela coisa, esqueceu uma coisa, pega e volta, e pega e volta.
Será que, de repente, uma mesinha do lado, alguma coisa para... É ridículo falar para um personal organizer, tipo, a mesa da bagunça. Não é? A mesa da bagunça é boa, eu tava gente. assim, ó. Não, 5 já. Falou bagunça e já me deu um piriri aqui, ó. Tô brincando. Mas, ó, uma coisa antes da gente, eu acho que é muito válido. Eu acho que todo mundo teve muita mudança nas casas, né? Eu acho que todo mundo tá tendo que se reinventar. E também eu sempre falo que calma. Porque às vezes eu tô falando aqui para mães, né? Que tem múltiplas funções, multitarefas aí, calma, porque às vezes a gente não dá conta de tudo, a gente é ser humano, tá tudo bem, porque senão aí a gente fica doido, né? E organização, gente, para a gente entrar nisso, né, nas dicas práticas mesmo, eu preciso falar algo, porque às vezes tem pessoas que falam assim, me manda mensagem, olha, o que eu faço? Eu sempre estou disposta, sempre falo um monte de coisa, mas tem que virar a chavinha, né? Eu conversei um pouco com as meninas, porque a organização é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Eu falo isso para os meus clientes, eu falo isso para as pessoas que me acompanham, seguidores e tudo mais. Porque não adianta a gente querer arrumar um espaço, querer trazer uma solução rápida ou desaparecer a bagunça, ou sabe, aquela coisa, colocar debaixo do tapete, porque aquilo vai ficar, aquilo vai voltar, aquilo vai frustrar e vai ficar muito ruim, né? A bagunça não vai sair da gente. Então a gente tem que realmente, assim, principalmente agora, né? E tudo na vida, mas eu falo assim, é criar hábito, é entender a organização, porque senão vai ser uma simples arrumação. Vai ser simplesmente dar uma arrumadelinha, né? Porque quando você organiza, você cria um sistema que vai trabalhar para você. Bom, eu criei um ambiente, eu criei uma escrivaninha, eu criei uma caixa que eu vou guardar lá no quarto e quando eu precisar eu vou pegar. Eu estou criando um sistema que vai me favorecer. Legal. Agora, se eu pegar e dar aquele catado e jogar cada coisa num canto, ninguém tem casinha para morar. Eu sempre falo que o objeto ele tem que ter um lugar para morar. Porque se você não tiver lugar para morar, gente, aí a bagunça sempre vai existir, o caos sempre vai existir, porque não tem lugar definido. Eu amei essa dica. Isso, então... Essa dica de cada coisa tem que ser casinha é muito tipo... É verdade! E eu posso falar? É coisa assim que a gente fala para criança, mas a gente precisa fazer muito. Porque se a gente às vezes fala, ai meu Deus, tá uma bagunça isso daqui, Jesus amado, o que eu faço? Mas nunca vai sair da bagunça porque você não tem um sistema, você não tem uma casinha para devolver aquilo. Pode dizer. Da ideia de casinhas, por exemplo, o que seria interessante para pôr, sei lá, controle remoto? Uma caixinha, sei lá, sabe essas coisas assim que a gente usa toda hora na sala, por exemplo, que normalmente tem a parte de televisão próximo da mesa de jantar. Aí passa pega o controle e larga na mesa, sei lá. Então, talvez algumas ideias assim de coisa que a gente de repente até tem em casa e nem pensou que podia dar aquela função. Quando eu falo quando eu falo casinha para morar, isso é tudo. Tudo. Então, por isso a gente está falando isso agora, porque depois a gente vai colocando nos ambientes que a gente vai conversar. Quando a gente faz essa ideia, quando a gente entende a organização, que a organização é diferente de arrumar, e quando a gente começa a colocar lugares, determinar onde cada objeto vai ficar, aí ele sempre vai voltar para o lugar de origem. Então, isso vai ajudar na ordem da casa. E vai ajudar principalmente a todo mundo entender que tem uma casinha para morar. Então, quando algo ou um objeto estiver fora do lugar, todo mundo da casa vai entender aquilo, né? Aos poucos, com o tempo, né? Uma coisa que eu percebo, vamos dizer, aqui na minha casa tá faltando casinha para muitos lugares, muitas coisas. Tá. Sim. Então, mudar de uma hora para outra é difícil. Por quê? Muito demais. As crianças não, ou tanto as crianças quanto o meu marido. Não, mas eu vou ficar brigando. Não, mas isso aqui tinha a casinha dele.
Então, vamos dizer, você é um indica, de momento. repente, a gente ir mudando aos poucos. Então, vamos dizer, eu vou mudar, vou pôr casinha para morar, as coisas da sala. Sei lá, por quanto tempo você acha que entra na cabeça que as coisas que ficavam largadas não estão mais largadas, elas precisam voltar para a casinha, né? Eu gostei dessa fala, Sim. então vamos usar Inclusive, isso que a Lídia está falando tem sido muito comentado aqui, né, Dri? Não, eu tô rindo aqui. Eu acabei de dar risada do comentário da Noemi. As coisas aqui em casa viram tudo sem teto. Jesus, acha casa, pessoa Como ensinar, né? Tá bem que não é só aqui. Como ensinar as pessoas que moram com a gente a entrar nesse sistema, né? Porque... e outra coisa que de repente você pode abordar na mesma fala é... A Camila perguntou aqui, como fazer para virar a chavinha? Que dica que você pode dar, se você quiser fazer uma fala? Eu quero tentar conseguir falar tudo, senão nós vamos ficar aqui a tarde toda. Nós já sabíamos que essa live ia ser causadora. Eu já imaginava. É assim, eu sempre falo e eu sempre dou exemplo. Mas espera lá, antes da... Vamos organizar aqui, vai. Deixa eu falar isso porque pra gente eu acho que é mais legal, Vamos falar só primeiro dos ambientes, para a gente matar isso dali. Quando a gente fala, né, a gente está acontecendo. É algo que pegou todo mundo de surpresa. Tem mãe, pai, filho, todo mundo junto, sendo escola, escritório, tudo junto. E muitas vezes não há as casinhas para se morar. Mas aí é juntar todo mundo, é ter o espírito de equipe, é ter, assim, realmente uma empatia, porque não é só a mãe nessa hora, não é, tá? Por isso que eu falo, quebra um pouco disso, porque às vezes a gente pega isso, meu Deus, todo mundo tem que se envolver, porque todo mundo mora na casa, não é a gente, não são as mães que vão ser... Não dá. Então tem que envolver todo mundo. E quando a gente fala de espaços multifuncionais, de espaço, a sala ela tá sendo usada aí por muitas pessoas, isso e aquilo. Quando você falou assim da mesinha, aí eu fiz assim, mesinha, isso. Tenha, construa, desentulha um pouco. Se são espaços que têm multifunções agora, é um momento, correto? Então, verifica o que pode ser mudado nesse espaço. Então, tira um móvel que às vezes não está sendo legal, talvez, tirar esse sofá e colocar uma bancada, sabe? Comprar no Leroy, fazer bancada simples, com custo baixo, porque é um momento. A casa não precisa ficar maravilhosa, a casa precisa ficar funcional. Então, às vezes, essas soluções, essas casinhas para morar, cada casa vai entender a sua dinâmica. Mas agora é hora de, às vezes, se precisar mudar algo, se às vezes precisar limpar um pouco do espaço, porque tem muita gente, tem um estudando, tem um trabalhando. Então, às vezes, é a hora de se reinventar, mas reinventar também o espaço, porque senão vai virar bagunça, vai ser loucura. E quando a gente fala da casinha para morar, a gente pode pensar em melhorar o ambiente, com certeza, pensando aí, falando do multifuncional, mas aí que a Adri falou, Rê, me fala, o que pode ser a casinha para morar? Cesto, tô dando um exemplo pequenininho, tá? Mas vamos dizer, aqui fica tudo que deixa eu dar um exemplo, que isso daqui é uma coisa que, vixe, eu vejo meus clientes a todo canto. Como que fala? Esse negócio de cabo de celular, fone de ouvido, sabe? Então, cria casinhas para morar, modifica os espaços, se preciso for, crie funções, crie os universos dentro da sala. Uma escrivaninha para o filho. E a gente falou de colocar um nome, que nem nessa cestinha aí, tentar colocar uma etiqueta simples, porque a gente vê que o que a gente vê muitas vezes é que
tem 1001 ideias, e você vai no Pinterest, o Instagram, o que for, tem coisas maravilhosas, e muitas vezes tem custo. Mas, de repente, uma caixinha que você ganhou de algum presente, você arrumar ela e colocar uma etiqueta, ela vai ficar pelo menos organizada. E eu achei legal. Só enquanto eu estava falando com você, eu tenho um móvel aqui, gente, tem 8 gavetas. Pergunta, por que eu não usei isso ainda para colocar o material? E tá usando o sofá. Mas olha que interessante, reinventar. Muitas vezes é a gente conversar com o outro, falar, parar, putz, aqui tá ficando muito bagunçado. Senta, analisa o seu ambiente, né? Muitas vezes, que nem foi engraçado, porque agora eu olhei e falei, nossa, e tá usando, sabe com o quê, gente? Com papel para desenho para as crianças. Tipo, mas é isso. Então, lógico que vai ter que ter um esforço, né? Vai ter que pegar um dia e falar assim, bom, eu vou mexer nisso. É óbvio, né? Tem criança na casa, tem marido, comida e papá. É claro que a gente entende isso. Mas para a gente mudar os espaços e melhorar a dinâmica da casa, às vezes a gente tem que entender os ambientes e reaproveitar coisas, ou às vezes reinventar e colocar outras coisas, tirar, desentulhar, para realmente todo mundo poder estar ali. Então, essa é a hora. Eu acho que a quarentena ela veio, né, para a gente se reinventar de todas as formas. E para a gente se organizar como casa, mesmo como lar, é a gente entender as nossas maiores necessidades, entender a dinâmica da casa e aí colocar a criatividade em prática, sabe? E às vezes coisas que talvez, já foi nítido, já foi pá, a gente já teve um retorno imediato nisso. Poxa, olha, então essa semana você vai fazer algo diferente, que vai funcionar. Quem sabe você pega o CPU ali do computador e coloque nessa estante, sabe? Modifica e deixa a mesa aberta para vocês, sempre bancada, gente, sempre tenta deixar o mais livre possível. Isso é ordem visual e também deixa uma sensação um pouco mais gostosa, que se você entra na sala, tá aquela coisa louca, ai, fica duro, né? Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença. E nisso, a gente já responde a pergunta da Camilinha, que você entende, a gente já começou a perceber a organização não é arrumação. A organização é criar sistema, é fazer algo diferente. E quando a gente entende o poder da organização, a chave vira. Eu falo, é difícil a chave virar, mas quando a chave vira, muitas vezes em projetos, né, tem projetos que eu nem vejo o cliente, que é mais assim, deixa a chave, vai, abre, faço, mas tem projetos e eu sempre falo que são os projetos mais assim transformadores, quando a pessoa participa, não 100%, mas está comigo. E eu tenho, assim, inúmeros clientes que a gente conversa e fala hoje para mim, Rê, família com família, casinha para morar, porque o quê? Entendeu o poder da organização e como isso transforma. Eu falo isso dentro da minha casa, e meu marido, ele sempre deixa eu falar isso, né? Eu já pedi autorização para ele. Ele é a pessoa que eu acho que mais virou a chavinha de todas as pessoas que eu já vi, né? Ele entendeu a organização. Porque antes, gente, eu era organizada, eu sempre fui, tá? Mas eu era chata. Eu era, sabe, como posso falar? Eu era... Mas eu não tinha sistemas, né? Organizava, mas não tinha sistemas, assim. Tava tudo ok, mas não tinha sistema. E eu era aquela coisa, meu Deus do céu. Faz isso, faz aquilo, não tá aqui, não tá ali. Meu Deus do céu, coitado. O começo do casamento foi muito difícil. Hoje, a nossa casa, ela funciona para nós, né? Hoje, a gente tem as casinhas para morar, tem caixinha para coisa de videogame, tem as caixas de lembrança, na despensa tem as caixinhas ali para dividir o que está aberto do que está fechado. Então, foram criados sistemas e agora o Ivan, eu falo que o Ivan sempre foi um pouquinho desorganizado, mas hoje o Ivan, se está alguma coisa fora do lugar, se não tem casinhas, sabe? Ele fala, ei, Renata,
Porque eu já falei isso para as meninas. Eu acho que as pessoas... O Ivan que tá comentando aqui é o seu marido. É o Ivan Mussaré. Eu vi que ele falou. Mas agora ele tá mais organizado que eu, tá uma coisa linda. Não, eu fiquei feliz de saber que virou a chavinha do marido, porque teve comentário aqui, tipo assim, ensina os maridos. Teve outro comentário aqui da Lu, irmã da Lid, falou assim, que ela tem a chavinha virada já, e tem mesmo, porque se a Lidiane é acelerada, a Lu, não sei se é mais, mas é pelo menos no mesmo naipe ali. Daí ela falou assim, porque lá ela tem 2 filhos que já são moços, né, Lid? Tá e mais marido. Daí ela falou da questão da chave do carro, que tipo assim, não sei se é o marido ou quem é, mas coloca na mesa que gosta que fique na mesa. Pega. Então assim, que dica de repente você... eu vou mostrar para vocês a nossa casinha. E ele tá aqui, ele é meu assistente. Aparece aí, Ivan. Dá um oi. O mais engraçado é a nossa caixinha para morar. Que legal. De todas as chaves da casa. A gente chega da rua, a gente passa um alquinho, tem um alquinho do lado disso aqui, fica na bancada da cozinha. E a gente coloca. Antes, gente, ficava tudo na mesa, com carteira, isso, aquilo. Então, começar a criar essas casinhas. E hoje o Ivan, aí a gente fala aí para os maridos, né, os filhos mais jovens, eu falo até mesmo para crianças, tá? Eu acho que a organização é todo mundo. Eu acho que a gente não pode excluir ninguém. Sempre respeitar a idade, mas a consciência é a qualquer idade. Então, assim, a gente tem, eu mostrei isso aqui para vocês, é a nossa casinha das chaves. Então, hoje, o Ivan entendendo os sistemas, a gente vai montando para nós. Eu não posso falar assim, Lid, faça isso. Não, você vai ver lá no seu móvel o que vai dar certo, certo? Mas vai ter uma casinha para morar. Vai ter uma casinha para várias coisas morarem ali. Mas quando a gente entende que tem uma casinha para morar e devolve, quando isso daqui tá no sofá ou tá em cima da pia, é esquisito. Aí depois a gente volta no lugar. É automático, o cérebro vai começando a virar a chavinha. A gente precisa fazer um esforço, né? A gente precisa... Eu sempre falo que o meu trabalho é o braçal. Tem pessoas que precisam de mim para eu ajudar isso, ok. Mas, não dá. Nossa, quero já fazer, vou sair dessa live, já vou começar a ver alguma coisa. Entenda a tua casa, veja as maiores necessidades e começa a mostrar para as pessoas que é gostoso estar organizado. Porque antes eu era chata da organização. O Ivan, você acha que ele se organizava? Claro que não, assim, né? Por quê? Porque era uma obrigação. Então, às vezes, nós, né? Mulheres, mães, às vezes quer tudo tão assim, e acaba que não vira a chavinha dos outros, acaba sendo uma obrigação, acaba sendo uma coisa chata. Ai, meu Deus, que chata minha mãe. Ai, meu Deus, sabe essa mulher, que chata. Então, quando a gente... Oi? Eu acho que ela vai ter que treinar primeiro a gente para a gente poder fazer esse milagre que ela fez na casa dela, gente. Não é? Para que a gente possa fazer. Mas eu comentei com vocês, né, meninas? Porque assim, eu acredito, aqui a gente vai disparar aí várias diquinhas. Vamos fazer assim, claro. Mas organização é muito além do que eu falar para vocês assim, faça isso, aquilo. Primeiro, quando você entendeu, opa, espera lá, então não é arrumar não, é organizar. Vou pôr as dicas em prática. Só que se você tiver tudo entulhado, se você não tiver casinhas para morar, sempre a bagunça vai voltar. Sempre o caos vai ficar. Então, Rê, voltando àquela pergunta que eu fiz sobre sair arrumando tudo que não vai adiantar. Então, se você acha que a gente, então, sei lá, um cômodo ou a chave, então a gente vai treinar a chave. Depois que deu certo de treinar a chave, a gente passa por um outro... entendeu? Se você acha assim, olha... treina por um mês a chave, zoeira, né? Tipo assim, pode ser. Será que tem alguma coisa? Porque eu
tenho uma certa dificuldade. Eu até faço a casinha, mas eu não coloco na casinha. A hora que eu vejo, tá lá o creme ali, ó, a roupa da boneca da Sara, o copo de suco. Tudo bem, que nem a roupa da boneca foi porque ela acabou de brincar. Lógico, é o que você falou, não ficar neura, né? Mas assim, esse creme, eu já pus ele e falei, sabe por quê? Eu tô passando tanto álcool gel, vou deixar ele ali. Entendeu, gente? Ué, praticidade. Ok. Mas assim, ó, vamos pensar aí, ó, agora, e a gente vai ter oportunidade da gente ter a nossa palestra, né, nosso momento. E eu sempre começo falando, agora eu tô falando mulheres e mães aí, né? Mulheres virtuosas da E maridos, tá? Tem algum marido aqui. Não, mas ó, vamos. Pode falar também. Os maridos vão. Os maridos tem que assim, surpreender. Mulheres, a gente tem que ser sábia, porque assim, às vezes, somos nós que às vezes, por trás de grandes homens, por trás não, do lado de grandes homens tem grandes mulheres, né? Então, assim, eu acredito e eu entendo que a gente tem que ser exemplo dentro da nossa casa, a gente tem que ter mulheres virtuosas, né? E tem um versículo de Provérbios que fala assim, ó, atenta ao bom andamento da sua casa e não como o pão da preguiça, Provérbios 31, 27. Então, assim, ó, às vezes, não, lembra que eu falei no começo, tira o peso, porque a gente não dá conta de tudo e tá tudo bem. Mas se for para mudar alguma coisa em casa, vamos lá, vamos pegar os nossos filhos e vamos incentivar, vamos falar para o nosso marido, olha aqui, muitas vezes, gente, a chave ficou em cima da mesa, a chave ficou em cima do sofá, sabe? Mas então aí cabe a nós sermos sábias, né? Termos paciência, mas colocar todo mundo para ajudar, falar, sabe? Ó, e a casinha? Nossa, Deus, quanto que eu já falei isso, quanto eu falo isso para os meus clientes. E hoje as pessoas falam, quando eu falo família com família, só para vocês entenderem a expressão, sempre o que é comum junto. Porque não adianta você ter o seu creme ali com chave ali. Vai nada a ver, é bagunça. Agora, se você tem uma baciazinha, né? Uma bandejinha dos cremes, álcool, porque vai sair, vai chegar, pode fazer uma familhinha ali, criar uma casinha, sempre o que é semelhante junto. Então, aí você pode falar para sua família, ó, gente, família com família. Ó, gente, casinha para morar. Eu acho que a gente pode, assim, mas aí tem que, vamos lá, vamos fazer acontecer. E incentivar a família, sabe? Não ter paciência também, porque uma coisa, eu sou organizado, ok. O meu marido não era organizado, mas eu também tive que ter paciência, que não é imediato, né? Mas o que? Eu não desisti, eu não deixei de incentivar, e foi acontecendo. Hoje o Ivan, ele entende a organização da casa, e ele gosta, né? E quando não tá alguma coisa fora do lugar, não tô falando que a minha casa é perfeita, tá? Não é. Quando eu trabalho, principalmente, eu esqueço da minha casa. Quando eu estou em projeto, eu esqueço da minha casa. É uma coisa muito doida. Mas ele está ali para ser o suporte, a gente andar junto, filhos, adolescentes aí, né? Quando a gente entende que tem os sistemas acontecendo, que minha mãe, né? Eu vou ajudar minha mãe, isso, aquilo. A gente tem que falar, né? E os maridos que estão aqui, aí que precisa virar a chavinha, poxa vida, a minha casa pode ser melhor. Né, eu posso também fazer alguma coisa para minha esposa. Hoje eu vou pôr a chave na casinha. E aí a gente vai sentindo. Eu acho que assim, as casinhas para morar, os sistemas para fazer, Lid, eu acho que sempre o que for mais doído para você. Sabe, o que é vamos dizer aí, o sofá, talvez, é o que precisa ser feito agora. Sente isso, vai no tempo. Poxa, o pessoal entendeu, legal, vamos para outra parte, vamos lá para o quarto, vamos lá para o banheiro, né? E sentindo, cada família é uma família, cada casa é uma casa. Mas eu acho que, assim, a gente tem uma missão dentro das nossas casas, nós mulheres, né? Mas a nossa missão também é chamar todo mundo para entender a organização e colocar todo mundo para fazer, porque todo mundo mora junto. Ninguém está morando de favor na casa. Todo mundo está morando porque mora na casa. Né? Então, quando se entende isso, os maridos entendem isso,
Aí começa a melhorar o negócio. Ô, Rê, Sim. aqui em casa a gente colocou uma regrinha Tá. um tempo atrás, quando começou a chegar a filharada, Uhum. né? Porque, como o povo sabe, eu tenho 3, então aqui já é uma Eu- população, Opa, né? tá bem? Então, é a questão, assim, de comer e tomar alguma bebidinha, leite, sei lá o que, na sala. Tá, Então, uns anos atrás, era meio que comum. Mas o copo nunca voltava pra pia, tá bom. né? Uhum. Aí um dia, né, deu aquela louca. que Deu a começou, louca, né? opa, é bom às Porque vezes. tem que ter o dia É da ótimo, louca, né? é ótimo, Daí- louco é bom. A gente baixou a regra, né? Proibido comer na sala, tomar coisas na sala. Então, Legal. hoje em dia, né? Lógico, os meus 2 meninos de vez em quando tentam furar a regra, daí a gente já dá aquela olhada assim, volta. Então, é um problema que, graças a Deus, a gente não tem, mas aqui é sujeira de comida e marca de copo, assim, na sala. Mas, assim, houve um estresse lá atrás para conseguir, né, colocar isso. E a gente está conseguindo manter. Então, assim, de Amém, repente, é isso. algumas coisinhas de regra que a gente consegue colocar, você evita várias outras desorganizações e limpezas futuras que precisam ter, né? Então, eu dei um isso. exemplo, mas tem vários outros que daí a gente vai se achando naquelas manias, né, que a gente mesmo vai criando, né? Isso, nossa, exatamente. Fechou. É exatamente isso. Cada casa uma casa, cada um com os seus sistemas, entendendo as necessidades, muda tudo. A Dri tá de olho aqui nas O perguntas, Rê, mas a Camila fez um comentário lá para trás que eu achei interessante, que ela fala que nesse momento que a gente está vivendo mais especificamente, não é o momento de buscar Opa! perfeição. Eu achei muito Com interessante, certeza. porque nós somos Nossa, imperfeitos, demais. né? Então, imagina 4, 5, 6 pessoas imperfeitas ficando confinadas, isoladas dentro de uma casa. Se a gente começar a cair na neura de buscar que tudo seja perfeito a todo momento e que tudo esteja dentro da sua casinha também a todo momento, Sim, opa. vai rolar briga, E a né? mãe vai Porque ficar sempre louca. vai ter sempre alguém mais organizado do que o outro, né? Dentro da casa. Isso é fato, né? Eu acho que é um pouco da personalidade também, um pouco da criação, a gente já conversou sobre isso, né? Então, eu aqui em casa, eu sou mais organizada do que o meu marido em algumas coisas, e ele é mais do que eu, né? Agora, se eu já desisti daquela coisa de que tem que estar tudo perfeito a todo momento, porque começa a causar briga, e eu acho que organização, pelo menos para mim, tem que ser qualidade de vida. Qualidade de vida para a família. E eu gostei daquilo que você falou para a Lid. É o sofá que está te incomodando nesse momento? Então, ataca o sofá, né? Resolve essa questão do sofá. Amanhã é a cozinha. Cada um tem o seu ponto da casa, né, que quer resolver. Então, assim, vamos resolver isso? Vamos resolver aquilo amanhã, né? Então, assim, querer resolver tudo ao mesmo tempo... A gente não é super-herói. Dá licença só um pouquinho. Algumas colocações aqui dos comentários. A Lu, que é a Luciene, beijo, Lu. Ela tá falando assim, que a questão que você falou sobre famílias, né? Das coisas que tem a mesma família ali organizar, ela achou muito legal. E ela disse que um tempo atrás ela guardava os brinquedos em sacos de pilote. E depois uma prima deu a dica de colocar em casa organizadora transparente, que funcionou super bem. Eu faço isso aqui também, então posso falar que dá certo mesmo. A Lilian Marques, que é da igreja também, beijo, Li. Ela falou que o marido dela ensina ela e pergunta: por que você não põe as coisas no mesmo lugar? Bacana. E ali já tá um passo à frente da gente aqui, os filhos já são muito. E aí uma perguntinha, tá? Da Noemi. Rê, você acha que a casa é um reflexo da vida? Nossa, claro. É assim, ó. A palestra, né? A sua casa diz muito sobre você. E é aquela coisa que a gente está falando da organização de dentro para fora, né? O fora para dentro, mas principalmente o de dentro para fora. Então, a casa, ela diz muito da gente, né? E muitas vezes a gente se cobra muito também, aí pegando um gancho da Ana, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, porque a gente lá dentro tá um vulcão de emoções. Então, às vezes, a gente tem que ter a saúde, a saúde mental mesmo, a saúde da família, né? Teve esse tema aí na outra live de vocês. Então, assim, isso está totalmente interligado.
Porque quando a gente está em... Eu não estou falando que a gente precisa... E hoje, gente, eu sou uma pessoa tão mais prática. Antigamente eu era neurótica da organização, hoje eu sou prática. Quando tá um pouco bagunçado, tá tudo bem, eu sei que vai voltar. A hora que tiver que voltar, vai voltar. E se, sabe assim? Então, a casa trabalha para mim e não eu para casa. E quando a gente, às vezes, ou se prende demais a coisas, né? Ou se às vezes a gente quer, ai meu Deus, quero tudo perfeito. Ou às vezes também, se tá tudo desleixado, isso tá falando um pouquinho de nós sim. Aí a gente precisa voltar para a Bíblia e ver, opa, eu preciso mudar, né? Eu quero ser uma mulher virtuosa, eu quero ser um servo de Deus, que ordem é coisa de Deus, a gente fala isso. Então, assim, a gente tem que buscar essa como eu posso dizer, esse equilíbrio, porque isso influencia diretamente nas coisas da nossa casa, né? E não se cobrar tanto, porque eu acho que a gente está sendo cobrado de tudo, de todos, de vários lados. Eu acho que a nossa casa tem que ser lugar de paz. Então, aonde tem dor, tem que pegar e tem que melhorar, mas não fazer mais dor, não fazer mais briga. Tem que ser falado, tem que ser orientado, mães, pais. O marido falou lá para a esposa: olha, para que isso? Tem que ser orientado de ambas as partes. Tem que ser falado para manter um convívio legal, mas tudo com menos peso. Eu acho que eu deixei de ser menos pesada, e o Ivan pode falar isso. Né? Antes eu era muito pá. Ai, pra quê? Hoje não, hoje é gostoso, hoje a nossa casa conversa com a gente, sabe? E isso depois de tempo, e a gente também tem que entender isso, que tá tudo bem, mas a casa fala muito de nós. Então aí a gente tem que fazer aí uma autoanálise, né? Depois desse nosso bate-papo. Opa, o que eu preciso melhorar? Eu acho que aí a chavinha vai virando. Aí vai tudo acontecendo. Desafio vai ter? Vai ter muito, tá? Mas a motivação vai ser diferente. Então as coisas começam a ser um pouco mais controladas de uma forma saudável, tá? Então acho que é bem esse papo. E eu falo isso, às vezes, além da gente dar as dicas práticas, a gente tem que falar muito de virar a chavinha, porque se não virar a chavinha, só vai ser uma arrumaçãozinha que vai voltar a baderna tudo de novo. Então, quando se tem esse pensamento transformador, que eu falo isso, a organização ela transforma, aí transcende, aí transborda, né? E aí os desafios vão ficando mais fáceis de serem superados. Ô, Rê, é que os nossos bate-papos dos outros, o Instagram, os comentários não pipocavam tanto. Então, tem hora que a gente lê uma coisa aqui, a gente até organizou para a Adri ficar de olho ali, mas a Camilinha falou um negócio tão legal que também, vamos dizer, a bagunça pode falar muito da nossa vida, como a Nu perguntou, mas também o extremo, né, de organização também pode ser, que nem é o que você falou. Antes era muito mais pesado para você. E é o que a gente fala, tem que ser com leveza, né? E achar, porque muitas vezes eu vou na casa, sei lá, vou na casa de alguém e eu falo, nossa, como tudo está organizado. E para aquela pessoa está tudo desorganizado. Opa, isso. O inverso, nossa, que casa desorganizada. E para aquela pessoa tá ok. Então, acho que o que a gente sempre bate na tecla, nós, mães cristãs, que vem muito a questão do nome do sem filtro, gente, para que eu vou julgar a casa do outro? A não ser que você, mas mesmo assim, sei lá, que nem eu e a Ana, a gente conversa muito a questão de alergia. O Miguel, que é o meu menino do meio, tem uma alergia horrorosa. Os da Dri também, mas é mais de pele, né, Dri? O Gá. Então, assim, e o da Ana, tanto o Pedrão dela quanto o meu Miguel, é respiratório. Então, assim, a gente já conversou muito sobre a limpeza ou os brinquedos. Então, assim, daí é uma coisa de dica, tipo, eu tirei os brinquedos porque estavam causando muita poeira, sei lá. Mas mesmo assim, né? Eu acho que essa sempre é a nossa questão aqui, de viver levemente, viver para o Senhor. E eu acho que a gente pode entrar já até um pouco no que você tinha dito, que
Deus pede isso para nós, né? Que nós sejamos organizados, que Jesus foi né, organizado. Eu acho que a gente pode entrar um pouco nessa fala, que acho que vai edificar muito. E muitas vezes é isso que vai fazer com que a nossa chavinha mude, né? Sim, com certeza. Acho que esse papo, meninas, talvez. E Deus sabe todas as coisas, né? Além da gente dar as dicas práticas, eu acho que não funcionaria tão bem assim, falar, ó, faça isso, aquilo, se não tivesse essa conversa primária, né? A gente pode fazer outra live depois, só para falar de dica prática. Eu posso fazer um resuminho, mandar para as mães cristãs, vocês colocam lá no grupo. Ai, não, sabe? mas o bate-papo é muito mais legal, vai, gente. Não, eu falo assim, eu acho que isso aqui a gente tem que falar, né? E como eu falei lá 1 hora atrás, quase, que a gente saia diferente. E sem essa conversa, talvez não ficaria diferente. E quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, e eu disse no começo, né, que esse trabalho que eu escolhi ter, ele é mais do que um trabalho para mim. Ele é uma missão de vida, ele é um propósito. E quando eu falo que a organização ela está totalmente relacionada com Deus, é porque Deus ele é organizado, né? E quando a gente fala assim, ai meu Deus, cada um é cada um, a gente tem que respeitar, tem que entender, é personalidade, mas nós cristãos, mães cristãs, pais cristãos, filhos cristãos, mulheres cristãs, a gente tem que buscar sim a ordem, porque a ordem vem de Deus, né? Ele fala em Gênesis, né? E eu gosto muito de pensar sobre isso. A terra era sem forma e vazia, estava talvez um caos ali, e ele foi colocando ordem, dia a dia, um dia por vez, fazendo um pouquinho de cada vez, e tudo perfeito. E quando eu penso em Deus e a gente olha para Deus, sempre há perfeição. Nós não vamos ser perfeitos. Lembra daquilo que a gente falou lá, a gente se cobrar um pouco menos. Mas nós cristãos, sim, nós temos que buscar sermos parecidos com Cristo e dentro das nossas casas também, né? Orientando, organizando, colocando uma coisinha no lugar, fazendo um sábado delicioso que a gente vai curtir com a nossa família. Se tiver uma baguncinha no domingo de manhã, a gente vai lá, todo mundo, entender isso e ser parecidos com Cristo aonde estivermos, mas principalmente dentro da nossa casa. E o que eu sempre falo, e assim, eu me coloco nessa situação. Eu fico imaginando como foi, né? Quando Jesus ele entrou no templo, e isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. E tava aquela zona, tava aquela bagunça, tava uma coisa doida, tinha gente vendendo isso, aquilo, não tinha casinha para morar, tava tudo errado ali. O que ele fez? Opa, vamos lá, não, saia daqui, vai. Então, assim, Deus ele começou o mundo de uma forma ordeira, né? E Jesus, dentro daquele templo, ele também estava pedindo ordem. Então, assim, que a gente não precisa ser perfeito, mas que a gente busque, né? Dentro das nossas limitações, das limitações dos nossos filhos, dos nossos maridos, mas que a gente busque, sim, uma qualidade de vida dentro da nossa casa, né, Ana? Através da organização. E que a organização ela seja gostosa, ela não seja um peso como era antes para minha casa. Hoje é uma coisa que convive com a gente. Hoje é um hábito para nós. Hoje a organização aqui dentro, ela é um hábito. Ela é simplesmente um hábito, né? Então, que a gente pense sobre isso, né? Que a gente tenha e que a gente busque ser pequenos cristos nesse sentido. E nós agora, falando de mulheres cristãs, de mães cristãs, vamos lembrar de provérbios, né? Vamos atentar ao bom andamento da casa, né? É nosso papel. Então, eu tenho certeza que tudo isso vai fazendo a nossa chavinha virar. E a gente vai começar a evitar algumas bagunças que às vezes a gente mesmo nem percebe ou às vezes que a gente deixa. Então, aos poucos, dê tempo ao tempo, vai na sua maior dor, vai na sua maior necessidade. Se precisar de ajuda, pode me perguntar, eu sempre estou à disposição. Muitas pessoas me mandam perguntar o que eu posso fazer, eu falo para mandar foto, enfim, isso, sou super aberta.
E vamos junto, eu acho que a gente está junto na caminhada, eu acho que a gente pode pensar aí na organização muito mais fora da caixinha, é muito além de arrumar, né? É transformar. Então, que isso fique aí no coração de todo mundo. A gente tem que ter uma meta e começar a trabalhar por ela, né? Exatamente, exatamente. Eu quero colocar uma perguntinha que surgiu aqui, da Salete Templi. Ela, pelo que eu entendi, ela trabalha com artesanato. E ela está perguntando como organizar o espaço se você não tem como fazer um ateliê dentro da sua casa. Eu acho que, pegando o gancho dela, eu acho que a maioria das pessoas moram em apartamento. E apartamento a gente não consegue aumentar o espaço, né? Aqui em casa eu brinco que eu não consigo adicionar nada, eu só substituo, né? Se eu vou pôr alguma coisa, eu tenho que tirar outra, porque senão... Alguém falou sobre isso. Acho que foi a cunhada minha cunhada. Ela falou que é o momento dos desapegos também, né? É um momento bom para desapegar. Aqui em casa não dá para comprar roupa sem antes doar a anterior, porque senão não rola, né? Então, acho que talvez a gente possa marcar uma live só para falar de espaços apertados. Não? Já estou jogando você. Então, se você puder responder a Salete, eu acho que a gente não tem tempo de tantas outras coisas, mas essa eu achei interessante porque a gente pode talvez colocar para outras coisas. Une muitas coisas, né? Vamos falar, então, com essa pergunta do processo de organização. A gente entendeu aqui, a gente vai tentar virar a chavinha e todo mundo vai começar a fazer em casa um pouquinho diferente com o que eu vou falar. Quando eu falou de ateliê, na outra palestra que eu tive, nossa, teve exatamente uma moça e ela me mandou foto depois, que ficou maravilhoso, um cantinho que era o ateliê dela. E pode me mandar, se quiser me mandar foto, eu não sei o nome dela. Rê, fala, por favor, aonde que as pessoas te encontram? Como que é seu Instagram? Vamos falar. @Andretta Organizer. O Andretta tá aqui Fala na que tela, eu escrevo né? Aqui, vai. Isso, @Andretta, com 2 T's, né? Aí um pontinho, Organizer. Tá. Está assim, tanto no Instagram quanto no Face, e também tem o YouTube agora, Andretta Organizer, que tá muito legal. Então tem muita dica, tá? Tem muita coisa legal, tem um conteúdo muito vasto. Coloquei aí, você já lê para ver se eu escrevi certo. Deixa eu ver. Cadê? Se tá aqui. Acho que é isso mesmo. Isso mesmo. E, gente, e mães aí, tá tendo um sorteio amanhã, viu? Um sorteio de um monte de organizador legal. Então, todo mundo vai para lá, vai para o Instagram, hein? Bom, e quando ela me mandou, eu sempre me emociono, sempre penso muito nisso nela, né? Que era uma coisa muito doida, ela estava com filhos também, aquela loucura, um monte de coisa. E eu lembro até hoje que eu falei assim para ela, né? Vamos pensar nos processos de organização. Escolhe um cantinho, pensa aí, né? Cada caso é um caso, lembra disso. Mas para a gente começar a organizar algo e criar as casinhas para morar e criar o família com família, a gente precisa ver se realmente tem que ficar dentro de casa. A gente precisa ver se, aqui para o ateliê estamos falando, né? Precisa todos os panos, todos os acessórios, todas as miudezas, todos. Reuso muito, legal, ok. Tenha na sua visão e tenha perto de você aquilo que você usa. O que você não usa, gente, manda embora. E eu já falei isso, é uma coisa que também fez muito sentido para muita gente. Quando a gente desapega de algo, quando a gente quer começar a organizar o ateliê, quando a gente quer começar a organizar o sofá da sala, o guarda-roupa, a despensa, sempre a gente tem que fazer a análise. Isso daqui eu estou usando mesmo? Isso daqui é importante para mim agora? Se sim, ok. Se não, destina para outra pessoa. Eu sempre falo, abençoe outras pessoas. Você dá embora, você não está só se desfazendo, você está abençoando outra pessoa. Uma roupa que não te serve mais pode ser uma bênção para outra mulher. Uma roupa que um filho não serve mais pode ser a roupa que uma criança está precisando, né? Às vezes, certas coisas em ateliê é muito comum, às vezes a gente colocar um monte de coisa porque acha que vai precisar. Vamos lá. Vou realmente precisar?
Quais são os meus materiais de trabalho que realmente eu vou precisar? Faça isso. Quando a gente desentulha, quando a gente desapega, é o primeiro passo da organização. E aí depois a gente vai com o outro passo, que é a categorização. Falar bem sucintamente. Que a Quem tá querendo categorização... aparecer? Tem alguém querendo aparecer na live da Ana ali, ó. Que ela tá sozinha. O Pedro acabou de chegar de cortar o cabelo e tá me mostrando aqui. Viu, gente? Em toda casa tem as crianças, graças a Deus. Então, meninas, bom, selecionei aquilo que faz bem para mim. O que realmente eu vou usar. O que eu não vou usar, ou eu vou descartar se não está em bom estado, ou eu vou abençoar pessoas. Muda a palavra, eu falo isso. Hoje em casa, quando a gente tira alguma peça de roupa, o Ivan, hoje ele está muito desapegado, né? Quando a gente pode, é claro. Mas uma roupa assim, nossa, eu vou levar para os meninos do farol, vamos abençoar. Vamos abençoar. Abençoar é a palavra. Ó, a chavinha, mudou. E depois disso, feito isso, pensa na categorização, que é o quê? É a casinha para morar, é o família com família, colocar sempre os semelhantes perto, isso em qualquer lugar da casa, isso no home office, no banheiro, no guarda-roupa. Aí você vai criar esses sistemas, certo? De acordo com o que você mais usa. E lembra, aquilo que você mais usa aqui no ateliê, gente, o que você mais usa sempre na sua visão, o que você mais faz lá na sua despensa, sempre na visão do teu olho, o que você mais usa no seu home office. Por que ter uma pilha de papel, sulfite, na sua bancada, se você pode deixar a bancada livre para realmente usar aquilo que você mais precisa, os documentos mais urgentes? E aí vamos pensar no nosso quarto. Por que ficar usando com coisas de roupa de frio, junto com roupa de calor, junto com regata, junto com isso? Então aí é a hora de você fazer essa categorização. E aí depois vem a manutenção, que aí vai ser, quando tem sistema, vai ser mais fácil você gerir. E você, às vezes, inculcar isso em outras pessoas. Aí essa pergunta a gente responde com as 3 fases da organização. Seleção e descarte, né? A categorização, que é a família com família, as casinhas, e depois a manutenção, que aí é um esforço comum, é colocar todo mundo para entender isso. Eu acho que a gente fecha assim. O Rê, e eu acho e um comentário legal da Luciene aqui, e que é bem legal, porque assim, eu moro em casa, né? Uhum. E a gente acha, o apartamento é mais em casa, assim, enquanto você tem espaço, buraco. Você vai entulhando coisa. É pior. Né? Então, você tem que ter esses 3 processos também, mesmo que você tenha um espaço grande, porque senão daqui a pouco você vai ter tanta coisa que você fica meses sem olhar aquilo, quer dizer, não te faz falta e você podia estar abençoando outra pessoa, mas está ali porque você tem espaço para estar, né? Então, tem que ter esse processo de seleção, de categorizar na casa grande também, né? Não só no apartamento. Quanto mais espaço, mais bagunça. Sabe o que eu percebo? É que isso é extremamente importante, do desapegar, porque, que nem aqui em casa, os meninos têm muitos brinquedos, muitos. Então, assim, eu organizo por jogos, só que daí tem a pecinha, o carrinho, não sei o quê. Então, eu comecei a colocá-la e eu, assim, coloquei setor das caixas. Então, sei lá, o pelúcia fica numa caixa, massinha fica numa outra caixa, e o treco-treco, porque eu falo assim, treco-treco porque desde o negócio de McDonald's até um cone que os carrinhos vão desviar, vai nesse treco-treco. Mas sabe que tá ali. Só que o grande problema, que eu acho que vai um pouco pode ser que a Salete sinta um pouco isso, que daí, ótimo, tá legal, só que uma caixa tá em cima da outra. Daí eles tiraram. Daí para colocar, eu tenho que tirar tudo de novo. Então, assim, de repente, se você tiver menos, vai ser melhor, porque daí também é mais fácil de voltar, porque a caixa fica mais leve, ou de repente você consegue até juntar
vamos dizer que a massinha poderia ficar com treco-treco se tivesse menos, ou uma caixa menor, entendeu? Porque daí, se uma caixa menor, você não precisa empilhar uma em cima da outra, né? Eu acho que muitas vezes a gente analisar isso, né? Eu acho que o seleção é excelente. Eu tenho... Com roupa eu não tenho problema, mas com brinquedo eu tenho problema. Jogos, é engraçado, jogos eu tenho apego. Porque eu falo, mas... Se tiver apego emocional, vou te doar um, tá, Aline? Se eu não tiver... Eu vou doar, porque eu não tenho o menor problema com jogo. Eu acho que esses dias a gente tava vendo, tipo, eu acho que é o War. Mas jogo da vida, Banco Imobiliário, Rummikub, cara a cara, olha... Mas, e assim, são jogos legais, né? Mas vocês brincam? É isso que eu penso. Brinca. Então, não brinca bem. assim toda hora, mas brinca. Okay. Esses dias eu tava fazendo a limpa. Eu fiz ali, ó. É bom fazer, porque assim, ó, às vezes tem coisas, às vezes as pessoas pensam assim, personal organizer fala para desapegar de tudo. Não é isso. E eu sempre falo para os meus clientes. O que é apego emocional, o que é coisa de memória. Daí guarda. Põe uma caixinha, né? Mas se analisa muito, tira da vista, porque aí vai gerar bagunça. Se você não joga o War lá a todo momento, deixa lá em cima, lá embaixo, enfim, mais escondidinho. Deixa no centro da tua visão, nas mãos das crianças, aquilo que mais usa. Né? Mas o descarte e o desapego, ele é fundamental. Já tive projetos que deu fazer quando o cliente não desapegou de nada. E posso ser sincera para vocês, meninas, não é tão efetivo. Eu tô falando só tirar uma camiseta, porque hoje a nossa geração é uma geração muito consumista. Eu ia falar bem isso, que a Luciene está tocando bem nesse ponto do consumismo. Que muitas vezes você compra sem precisar e acumula sem necessidade. Né? É uma cultura. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente compra o que a gente tem já, porque a gente não viu. Isso na despensa é batata. Olha o fone. Batata, ver despensa, mas transbordando, porque, meu Deus, não sabia que tinha, porque não tá visível, que tá uma baderna. Então, vai lá nas outras coisas que a gente falou. Então, a gente tem que se policiar, lembra, né? A gente assim, buscar ser melhores. E hoje a nossa sociedade, ela nos induz a isso. Né? E a gente às vezes tem que tomar cuidado. Será que a gente não está com muita coisa demais? Que às vezes pode ser que coisas que você não usa, mas está lá e está entulhando. Quanto mais coisa, mais bagunça. E por isso que eu falo, às vezes a bagunça vem de muita coisa junto, ou coisa que você não usa com coisa que você usa. Aí tudo junto fica uma loucura. Nos guarda-roupas da vida tem aquele buraco negro, que aí você fica até com medo de abrir o guarda-roupa. Por quê? É roupa que você usa, é roupa que você não usa, e aí vem mais roupa, e vai chegando lá. Aquela que você acha que você ainda vai caber de novo, né? Você deixa lá, porque é a meta do manequim. Então, assim, é por isso que eu falo que é virar uma chavinha, é começar a mudar alguns hábitos, né? Colocar a organização como um hábito e desmistificar muitas coisas que às vezes a gente pega pra gente e que a gente também tem que tomar cuidado, porque senão os apartamentos vão ficar entulhados e a gente pode falar, você pode ver, pessoas tem coisa de apego e tal, ou muito consumistas, tem muita coisa na casa, tem muito móvel na casa, tem muito tudo. Uma pessoa mais tranquila, eu aqui em casa, eu sempre fui muito desapegada. Minha mãe falou aqui, ó, que ela sempre ensinou a gente a doar, né? Sempre ensinou a gente a isso. A nossa casa é uma casa funcional, é uma casa com coisas que a gente gosta e sem excesso. Então, quem sabe, né? Pensa isso como um todo. Fica aí mais uma dica para fazer durante a semana. Duas coisinhas. Primeiro que é para você contar uma história de um vestido aqui que você doou, que eu já fiquei curiosa. Acho que só a Mari colocou, não sei quem que falou. Aí eu falei assim,
E outra coisa que eu ia falar, que às vezes a gente separa coisas, não sabe muito bem onde doar e tal. Se alguém passar por esse problema, pode falar com a gente, que nós temos algumas instituições muito sérias, uma delas é a Nova Jerusalém, tá? Que é um lugar em Campinas, que é uma das nossas igrejas que cuidam, trabalha com crianças de um bairro bem, bem pobrezinho mesmo, carentes, eles fazem bazar, é muito, muito lindo o trabalho deles, convido vocês a conhecerem. A Lilian, inclusive, trabalha lá, a Lilian Marques, que fez um comentário aqui, é um trabalho muito sério. Eu dou muita coisa para lá, sempre que eu faço as minhas sessões de desapego, que eu faço muito. Inclusive, meu marido, ele é muito apegado e ele trabalha viajando. Quando ele viaja, é a hora que eu vou para a gaveta dele. E o mais engraçado é que ele não sente falta. Só que se eu pergunto assim, posso doar essa camiseta? Não, eu amo essa camiseta e tudo. Mas depois eu dou... Faz 2 meses, né? 3 meses, 4 meses. Mas ama, né, Adri? É desse tipo. Mas é o que eu queria contar. Agora você conta a história do vestido. Depois eu vou devolver a bola para a Lid, porque já estamos com 1h05. Ó como essa mulherada fala. E o roteiro nem foi para metade, né? Você viu, né? Ficou no primeiro item. Tem que ter uma série de lives com a Renata. Gostei! Boa. Gente, agora vocês imaginam a nossa palestra? Ai, meu Deus do céu, quarentena. Mas, vai ser vai show. Vai acabar. Em nome de Jesus. Rapidamente, tá? Vou contar essa história e também foi muito engraçado que umas meninas da SAF lá de São Paulo pediu para eu gravar o vídeo para eu contar essa história. Olha que coisa. Eu falei, nossa, não imaginava que seria algo tão, tão forte, né? E que para mim e eu falo todas as vezes eu me emociono. É sobre o desapego, né? Sobre o doar. E como eu falo, hoje eu não falo mais isso, hoje eu falo abençoar. Eu acho que assim, nós que somos da igreja, né, sempre frequentamos, talvez a gente tem lugares para doar, né, lá em Leme, eu sou de Leme, né, moro em Campinas, mas sou de Leme, tem o APAS, que também é uma ação social, que a gente sempre ajudou. Aqui também, em Campinas, tem a nossa aqui da Central, que é a AEA, mesmo sentido, essa que você falou da Jerusalém. Então, nós sempre tivemos uma predisposição para isso, talvez que, não sei, mas porque a gente está envolvido, né, com a igreja, enfim. E a gente era dito e feito, eu não sei se eu vi alguém falando aqui a cada aniversário doava um pouquinho, era algo assim, depois eu vou ler. Mas nós, em casa, eu e minha irmã, e minha mãe e meu pai. Então, assim, minha mãe e meu pai sempre foram bem, assim, nos ensinaram isso, do desapego em relação a sempre, sabe, não ser pessoas tão apegadas a coisas. E era de 6 em 6 meses, a gente fazia troca de estação, isso é importante, pensa nisso, nas trocas de estação, é uma dica legal. Pegar, né? E quando a gente podia, a gente doava, quando não podia, a gente segurava, enfim, mas a gente sempre teve essa prática, né? Sempre foi fácil para nós. E por isso que eu falo, mães, façam isso para os filhos, isso molda caráter, isso molda personalidade. Então, assim, coloca isso para os filhos, né? Eu falo porque eu fui uma filha que cresci assim, tá? E a gente, numa das coisas, era um vestido super bonito, que a gente gostava, mas eu e a Bruna não usava, minha irmã. Eu falei, vamos mudar lá pro APAS. Beleza, ok. Ia ter uma apresentação no APAS e a gente era criança, eu acho que eram uns 12 anos, a gente era pequenininha e marcou muito isso em mim. E beleza, fomos na apresentação, ia ter uma apresentação na nossa igreja, as crianças iam lá fazer a apresentação. Quando começou a apresentação, eu olhei para a Bruna, ela olhou para mim e tinha uma menina com o nosso vestido, que não era mais nosso, era dela. E ela estava radiante, ela estava linda, ela estava muito bonita, com um vestido que às vezes a gente colocava e já, ai, que feio, nossa, usei um monte. E dava para ver, porque ela, sabe, ela estava feliz com aquela roupa, dava para ver que ela estava se sentindo muito bem. E no final a gente falou assim, eu falei para Bruna, Bruna, vamos elogiar ela? Não conhecia? Vamos lá falar que ela tá bonita? E fomos, eu e ela, depois da apresentação, e a gente pegou e falou assim,
olha, você tá linda, sua roupa é linda, nossa, você tá muito bonita. E assim, o olhar dela assim, encheu assim, o sorriso, e ela falou um obrigada, e a gente foi, e gente, ela nos abençoou aquele dia, não fomos nós que abençoamos ela. Então, quando a gente dá, né, quando a gente, às vezes uma coisa que já nos fez bem, eu sempre falo isso também, já contou nossa história, já fez bem, ok, às vezes vai e não conta mais, não faz mais sentido para nós, quem sabe a gente não está deixando de abençoar pessoas. E sabe, e aquele sorriso me marca, até assim, eu não tiro da minha cabeça, e eu quero passar isso para os meus filhos também. Sabe? Eu quero colocar isso dentro da minha casa, que é importante, isso é ser pequenos cristos, sabe? Isso é evangelho, né? E aquela menina, ela foi abençoada por nós, mas naquela noite foi a gente que foi abençoado, sabe? Então eu louvo a Deus pela minha mãe, né, que me deu isso, né? Estamos falando de mães cristãs aqui, coloco a minha mãe e como exemplo mesmo, quero me tornar uma mãe assim, e ainda não sou mãe, mas tenho um companheiro que também está sendo suporte, a gente está criando a nossa família, as mães aí que ainda não são mães, que nós possamos ser pequenos cristos, né? E em todos os momentos, e principalmente nessas práticas de organização, que aí tudo vai se tornando mais transformador. Aí a organização, ela transborda, né? Que fica aí esse exemplo aí, e essa menina, que eu nunca mais vou esquecer. Legal, gente. Fechou com chave de ouro com a história. E que lindo ela honrar a mãe dela, né? Com a educação que a sua mãe te deu. Eu acho muito lindo, porque eu acho que a tocha do evangelho, né? Que é o que a gente aprende, a gente tem que repassar. Que nem quando tem, lembrando a figura de Olimpíadas, lembra quando tem aquela volta olímpica, as pessoas passam a tocha. Eu acho que é nosso papel como mãe, você como futura mãe também, né? É a nossa missão, passar a tocha. E não é só de Bíblia nem de teoria que a gente está falando, é evangelho na prática, né? Quando a gente passa por uma aprovação, eu e as meninas, a gente conversa muito sobre isso, que tem hora que você tem que viver o evangelho na prática, unicamente, porque de teoria a gente tem muito, né? E eu achei muito bonito você honrar sua mãe. Parabéns, porque eu acho muito bonito mesmo, e é uma bênção. Eu quero ouvir isso dos meus filhos lá na frente, porque eu acho que é uma coroação, né? É isso aí, gente. Então, acho que eu queria agradecer todo mundo, viu? Olha, assim, eu vou agradecer um a um aqui, depois eu vou responder todo mundo, de verdade verdadeira, eu faço isso. Mas aí o Ivan falou que um monte de gente entrou, família, amigo, Carol, Camilinha, ixi, um monte de gente aqui, as nossas famílias. Eu quero, assim, aproveitar esse finalzinho para mandar um beijo para todo mundo de coração, porque vocês, eu falei para as meninas, né, que eu tenho um monte de gente que vem comigo, né, que as pessoas, assim, estão juntos, e família e amigos também são presentes do Senhor. Então, agradeço todo mundo a oportunidade de vocês, meninas. Obrigada de coração, foi muito bom. Não, nem precisa agradecer muito, porque daí se deixa para as outras séries, para no final você dá aquele, tipo, daí você chora, para dar emoção, tá? Gente, ao vivo, foi o Ivan que colocou Netflix, como que era? Ele deu um nome aqui para nossa série já. Camila Prati, Valinha, Andretta Flix. Andretta Flix, lindo! Porque nosso grande sonho, né? Já até vai abrir já, porque a Nô já escreveu e a Nô sabe disso. É um dia fazer um acampamento só de mães, mulheres, assim, sabe? E a gente sempre tem isso no nosso coração. Já tem caminhado, acho que assim, todo ano que vira, a gente fala, será que esse ano a gente consegue, sabe? Daquela... Esse ano a gente não conseguiu nem dar um evento de fim de ano. Não vai ter acampamento nenhum, assim, mas enfim. E daí, por isso que ele falou isso, porque daí a gente falou, não, a Camila tá garantida junto com a Renata no nosso acampamento. E vai ser um prazer. Eu falo que agora... A dobradinha nota 1000, né? Camila e Renata, dobradinha nota 1000 aí. E eu falo, agora a gente não tá conseguindo fazer nada, né? Quando as palestras foram canceladas, eu fiquei assim,
Nossa. Mas quando voltar, vai ser muito melhor, vai ser muito mais gostoso. Então vamos pensar nisso, né? Vamos segurar as pontas, aí arregaçar, assim, ficar com a energia guardada. Focar nisso, né? Especial, tenho certeza. Focar nisso, Com porque a gente certeza sabe. vai ser muito mais valorizado por nós também, né? Muito A mais. gente sabe que. Acho que foi numa das nossas lives, eu não me lembro, que a gente falou que nós, adultos, temos que focar, que a gente sabe que esse momento vai passar. Porque muitas vezes a gente se pega preocupado, ou baixo astral, ou, né, enfim, muitas coisas passam na nossa cabeça como adulto, e focar nisso, que vai passar e muitas coisas boas vão vir, né? E, então, é muito bom ter você aqui conosco. Foi mesmo um presente a Camila ter nos apresentado, foi muito gostoso naquele, acho que foi fevereiro, né, que a gente encontrou, e foi muito bom, e essa amizade tem crescido, então a gente agradece a você, mas em especial a Deus, né, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele colocou você aqui em nosso meio para engrandecer mais o nosso grupo, as nossas lives, o nosso convívio, porque sempre que a gente tem pessoas ao nosso redor que nos edificam, nos engrandecem, a gente sabe que fica mais perto de Deus, assim, sabe? Mas sabe que a gente está honrando, né? Então, é muito bom. E acho que é isso, né? A Ana quer falar mais alguma coisinha? Queria agradecer a Rê, porque tem sido muito bom tê-la, né, conosco. É uma pessoa muito especial aí que a gente conheceu, a gente conversa bastante, né, Rê? Tem sido muito bom, né? Nas nossas correrias aí, as nossas conversas, e todo mundo está agradecendo muito aqui nos comentários, dizendo que você realmente abençoou vidas nessa tarde. Né? E esse era o seu propósito desde o começo, né? Abençoar vidas, e através do teu trabalho, através da tua palavra, e Deus com certeza te usou nessa tarde. Né? E nós agradecemos a Ele e agradecemos a você. Tá bom? Amém. Então tá bom, é fim. É fim, não. Siga a gente lá no Instagram. Mãe de Sans, underline os oficial. E vai ter o sorteio no da Rê, né? Atenção. É verdade, fala do sorteio. Teteia, vai ter um monte de gente, não percam. Ou live, manda um oizinho, pode, a gente vai conversando, adoro conversar, vocês já viram, né? Então eu converso. O sorteio é no Instagram, Rê, ou em todas as redes? Vai ser amanhã. Então dá tempo de participar. Já vou lá já. Já vou também lá. Vocês vão votar, Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Tô com saudade de todo mundo que eu vi aqui nos comentários que eu conheço. Tem pessoas que eu não vejo há muito tempo mesmo. Obrigada. E nós vamos ter o nosso Sem Filtro presencial. E em nome de Jesus, a gente ainda vai ter o acampamento. Eu não sei em que ano exato, mas a gente é um sonho. A gente vai ter. Então tá Obrigada, bom. Viu? Beijo. Beijo, tchau. Gente, a live vai ficar salva, tá? Boa, Adri, boa. Vai ficar salva. Tchau. Tchau, beijo. Tchau.